O tema dessa mensagem é uma pergunta que por vezes aparenta ser simples de se responder, mas às vezes não é. A pergunta que talvez nós venhamos a nos questionar é: como viver a verdadeira Páscoa? Como viver a verdadeira Páscoa? Quando nós colocamos um condicionante antes de determinada situação, significa dizer que existe um contraponto ou um opositor. Se eu coloco que existe a verdadeira Páscoa, é porque infelizmente é vivenciado ou são vivenciados outros momentos que não diz respeito à Páscoa e à verdadeira Páscoa do Senhor. E eu creio que os amados estão talvez cansados de saber que a Páscoa ela não tem nada a ver com coelhinho que bota ovo, porque coelho não bota ovo, né? Se botasse, eu acho que não seria tão legal, né? Ele não bota ovo. Mas tal simbolismo, ele vem desde tempos atrás. Era uma celebração onde se relacionava com a fertilidade, visto que o coelho ele tem essa capacidade de reproduzir de maneira muito rápida. O coelho é muito rápido, o coelho é muito veloz em tudo, praticamente. Né, Juan? É ou não é, Juan? E aí, quando nós andamos um pouco mais, nós vemos que isso também era uma tradição na Alemanha, em que eles demonstravam ali o renascimento da natureza. Após o inverno, onde todas as folhas elas caíam por conta do gelo, por conta do frio, vinha a primavera e aquilo tudo renascia. Aquilo tudo que estava morto revivia. E é interessante que com o passar do tempo, os cristãos eles tomaram para si essa ideia de ovos. E aí eles apropriaram-se da visão de que o ovo sem nada dentro, apenas com a casca, simbolizaria o túmulo vazio. O túmulo sem aquela pessoa que estaria ali dentro, que era o nosso Senhor Jesus Cristo. E ele demonstrava assim a ressurreição. E por vezes se coloriam os ovos, demonstrando alegria. Alegria, porque o Filho do Homem, ele venceu a morte, ele triunfou perante a morte. E através disso, nós também teremos esse acesso aos céus, através da ressurreição, na segunda vinda de Cristo. Mas porém, de fato, de onde vem esse nome? De onde vem o nome Páscoa? A palavra Páscoa, ela vem de um termo da língua hebraica, que ela significa literalmente passagem. Literalmente passagem. Passar do A para o B.
transitar de um ambiente para o outro. E é importante saber que esse nome ele foi usado pela primeira vez na Bíblia em Êxodo capítulo 12 e o versículo 14. Logo após a passagem do anjo da morte sobre a casa do povo hebreu, atingindo em cheio os primogênitos egípcios. Através disso, o faraó, ele liberta o povo, e através dessa libertação, o povo festeja esse momento. Anos após esta passagem, ela é revivida. Porém agora no nosso Senhor Jesus Cristo, que passa da morte para a vida, assumindo um nome que é maior do que todo e qualquer nome. A Páscoa é a maior data de celebração do cristão, pois o apóstolo Paulo ele afirma em 1 Coríntios, no capítulo 15 e o versículo 14, que se Cristo ele não ressuscitou, é vã a nossa fé. Se Cristo ele não ressuscitou, é vã a nossa fé. Se hoje estamos celebrando alguém que de fato não subiu aos céus, melhor seria estar em casa enrolado com um cobertor. Mas se de fato esse Cristo, ele ressuscitou, está à destra do Pai, e eu e você temos ciência e conhecimento disso, precisamos viver esta Páscoa. Precisamos viver esse momento tão sublime, em que um homem deu a sua vida por mim e por você. Logo, compreendendo que Páscoa é passagem do lado A para o lado B, é passagem da vida para a morte. Neste dia de hoje, como eu tinha afirmado, tanto de manhã quanto à noite, estaremos falando sobre textos encontrados na palavra de Deus, onde estas passagens elas foram feitas, onde esta Páscoa ela foi executada, ela foi vivida com êxito. E estas mensagens, estes textos estarão fazendo com que eu e você venhamos a refletir se temos de fato feito e ou celebrado esta Páscoa nos nossos corações. E através dos textos vamos talvez aprender, ou melhor, asseverar, reforçar como de fato viver e não ouvir apenas essa passagem chamada Páscoa. Amém, queridos? Entendendo que a Páscoa ela significa a passagem, e ela é retratada no Novo Testamento como a morte e a ressurreição de Cristo, vamos ver alguns textos em que falam sobre passagens. Passagem de um para o outro. E o primeiro texto que nós vamos vivenciar se encontra lá em Êxodo, capítulo 14 e o versículo 22. Onde o texto ele diz: e o povo de Israel passou pelo meio do mar, caminhando em terra seca, com uma parede de água de cada lado. Amado, esse texto ele retrata para nós uma passagem da prisão para a libertação, uma passagem da escravidão para o ser liberto, uma passagem de opressão para algo tão sublime ao qual o Senhor Deus tinha preparado para aquele povo. E é importante e é interessante essa reflexão, como o intuito que foi dito à guisa de introdução. É importante a reflexão para nós,
Porque na nossa trajetória de vida, por vezes precisamos fazer essa passagem. A passagem que nos prende, talvez de viver um relacionamento íntimo e pessoal com Deus. A passagem que nos prende de fato viver um relacionamento com o meu amigo, com o meu cônjuge. A passagem que me prende em algum pecado de estimação, seja ele quaisquer que o amado ache e entenda que tem lhe aprisionado. Essa passagem ela é importante, porque nós vemos que o povo hebreu, ele sofreu por 400 anos, ali no Egito. Talvez não foram 400 anos de problemas, talvez eles viveram 400 anos ou alguns anos bons. Porém levantou-se um faraó que não conhecia quem? Não conhecia quem? José. E não conhecer José é não conhecer os feitos de Deus no meio daquele povo. E aquele faraó se levanta e ele tem medo daquele povo que era tão numeroso, daquele povo que era tão grande. E ele é induzido a colocar um peso, colocar uma opressão, colocar aquele povo sob escravidão, colocar aquele povo sob prisão. E Deus, ele vê aquele povo passando certas dificuldades, e ele levanta um homem chamado Moisés, para que Moisés viesse a transmitir para aqueles que ali estavam a passagem, a Páscoa. Queridos, o meu e o seu coração, ele precisa estar vivenciando essa passagem. A Páscoa, ela não é esse simples momento. A Páscoa, ela precisa ser vivida todos os dias na nossa vida. Nós precisamos entender o que é que tem nos aprisionado, o que é que tem nos retido, o que é que tem feito com que nós não avancemos. Identificar algo é o primeiro passo para a resolução de um problema. Estamos identificando hoje que a nossa igreja está com bastante goteiras. Está gotejando principalmente onde o pastor fica. Porém, identificar o problema resolve o problema? Precisa-se de quê? Uma ação. Para que nós venhamos a fazer a Páscoa, a passagem, precisamos ter ações práticas. E a ação prática que nos é retratado através do livro de Êxodo, que essa passagem ocasionou, foi colocar em prática aquilo que Deus tinha falado para o povo. Porém, queridos, em alguns momentos nós vamos duvidar, em alguns momentos nós vamos questionar, e assim Moisés o fez. Moisés, em um momento de dificuldade, em um momento de apelo, em um momento de apego àquela situação, vendo o povo atrás, o pressionando, o exército de Faraó, e à frente um mar gigantesco, ele olha para Deus e diz: e agora? Como é que eu vou fazer essa Páscoa? E a palavra de Deus para cada um de nós é: confie, creia, avance. Por que clamas a mim, Moisés? Tanto já te tenho dito. Essas são as minhas palavras. Diga ao meu povo que marche, e deixe que o resto eu resolvo. Amados, a passagem que precisamos vivenciar na Páscoa, em relação ao texto que estamos vivendo, a essa temática, é sair de uma prisão para a liberdade. Às vezes existem prisões sem muros. Às vezes existem prisões que nós imaginamos que estamos presos. Existe uma imagem bem interessante que rola nas redes sociais,
que é de um animal, um equino, um cavalo, com uma corda amarrada no seu pescoço, e esse cavalo está amarrado a uma cadeira de plástico. Pergunto eu aos amados irmãos: esta cadeira consegue segurar este cavalo? Consegue? Não. Muitas das vezes nós talvez não vamos entender o que Cristo tem passado para nós. Mas nessa manhã abençoada, chuvosa, precisamos vivenciar esta passagem, esta Páscoa, e colocar em prática, saindo da prisão para a libertação. Amém, queridos? O segundo ponto em que nós vamos trabalhar nessa manhã, e nós vamos trabalhar 3 pontos apenas, ficarão mais 4 pontos para a noite. É uma passagem, é uma Páscoa que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, versículos do 30 ao 33, que diz o seguinte: e respondendo-lhe Jesus com uma história, disse: certo homem descia de Jerusalém a Jericó, quando foi atacado por bandidos. Eles lhe tiraram as roupas e o espancaram, e o deixaram quase morto à beira da estrada. Por acaso descia ali um sacerdote, e quando viu o homem caído, passou bem distante. E depois um levita fazia o mesmo trajeto e viu o homem caído, mas também atravessou e passou bem longe. Então veio um, e era samaritano, e ao ver aquele homem, teve compaixão dele. Queridos, a primeira Páscoa, a primeira passagem que nos traz reflexão, diz respeito da prisão à libertação. A segunda passagem, o segundo texto, que diz respeito sobre a Páscoa, que diz respeito dessa transição, é a passagem da indiferença para a empatia. É a passagem do que é que eu tenho a ver com isso, para o que eu posso fazer para ajudar. A passagem do eu já fiz o meu, para eu posso ajudar um pouco mais. Queridos, esse texto que nós vemos do bom samaritano, ele é bem interessante, porque ele relata uma história que mexe com cada um de nós. A passagem do bom samaritano mostra que um homem, ele transitou por um lugar onde naquele período sabia-se que tinham vários assaltos. Conheciam-se que era uma rota perigosa, era um ambiente que não se passaria só. Mas por algum motivo, aquele homem, ele vai transitar por aquele ambiente, e quando ele chega naquela situação, ele se depara com alguns malfeitores, e fazem o que não seria legal de se fazer com uma pessoa. E é interessante que por vezes, se hoje fosse o momento, algumas pessoas chegariam a dizer: por que ele foi por ali? Ele sabia que aquele lugar era perigoso. Talvez alguém teria o avisado: não vai por aquele lugar, porque aquele lugar é muito perigoso. E aquele homem, ele foi, e às vezes talvez aquela pessoa chegou e olhou e disse: eu não disse a tu que não era para ter feito dessa forma, eu não disse a tu que não era para ter ido por ali, eu não disse a tu que era para tu seguir o que eu tinha avisado. E muitas vezes nós
estamos indiferentes ao sofrimento da pessoa. E com o bom samaritano nós entendemos que antes de qualquer coisa vem as pessoas. Antes de qualquer situação vem a empatia pelo próximo. O cara que chegou lá, o samaritano, ele não perguntou àquele homem que estava deitado o porquê dele estar ali. Ele não perguntou àquele homem que estava deitado se ele tinha desobedecido a alguém. Ele apenas chegou lá e ajudou. Ele apenas chegou lá e se importou. Ele apenas chegou lá e deu a mão. E por vezes no nosso coração precisamos fazer essa passagem, a passagem da indiferença, que faz com que eu olhe o outro talvez com desdém, que faça com que eu olhe o outro talvez com um olhar de superioridade, e não com um olhar do bom samaritano, que faz com que eu olhe o outro e diga: eu posso ajudar, que faz com que eu olhe o outro e diga: ele precisa do meu apoio, e me mova a chegar até aquela situação. Queridos, essa Páscoa é muito importante para mim e para você, porque por vezes os nossos corações eles estão congelados, por vezes os nossos corações eles estão petrificados, e nós não conseguimos talvez enxergar o lado bom das coisas. Nós só olhamos situações difíceis, nós só olhamos e vemos problemas, nós só olhamos e vemos dificuldade, e aquilo passa a ser indiferente para nós. Mas quando nós identificamos esse texto, nós vemos que aquele homem, ele sentiu compaixão. Rízia estava me dizendo aqui na quarta-feira que encontrou um jovem rapaz que conhecemos no Socorro da Madrugada. E esse jovem rapaz se direcionou a ela para falar com ela, e ela começou a conversar com ele, e as pessoas que estavam ao redor não entenderam. E depois perguntaram: que esse cara? Esse cara está fazendo o quê? Ele quer te roubar, é? E Rízia disse: não, essa é apenas uma pessoa que nós acolhemos no Socorro na Madrugada. Nem todas as pessoas que estão na rua são bandidos. Nem todas as pessoas que estão na rua precisam ser pisadas, humilhadas. Queridos, a primeira passagem vai fazer com que nós saiamos da prisão para a libertação. A segunda passagem vai fazer com que nós saiamos da indiferença para a empatia. Pergunte-se em seu coração: o que eu posso fazer para ajudar? Pergunte em seu coração: como eu posso contribuir? Pergunte em seu coração: o que eu posso fazer além daquilo que eu já faço? Porque muitas vezes o nosso coração ele está tão indiferente que eu afirmo que se eu já faço tal coisa, está ótimo. Porém, existe um texto maravilhoso na Bíblia que afirma que se o servo ele apenas faz o que o Senhor lhe ordena fazer, ele considere-se um servo bastante útil. Não é isso? Amados, a nossa intimidade com Deus ela é muito importante, porque ela vai fazer com que nós venhamos a entender o quanto de empatia eu preciso ter. Essa comunhão com Deus vai fazer com que você identifique aonde você pode estar, até onde você pode ir, o que é que você tem de esforço para determinadas situações que não tem de esforço para o relacionamento interpessoal com Deus. Porque por vezes estamos também indiferentes nessa área. Nos esforçamos muito para determinadas áreas, mas para a proximidade com Deus, nós por vezes não imprimimos muito esforço e ficamos indiferentes. Queridos, Páscoa significa passagem.
A Páscoa é retratada por Cristo através da sua ressurreição. Porém, é uma passagem da morte para a vida. A primeira passagem que nós precisamos refletir é o que nos aprisiona e como nós podemos fazer para que sejamos libertos. A segunda diz respeito à indiferença que por vezes nós adquirimos com o passar do tempo. E através dessa reflexão e através da comunhão minha e sua com Deus, o Espírito, Ele vai nos guiando como termos mais empatia. Lembrando que empatia não é pena. Pena é eu olhar para alguma situação e dizer: poxa, eu queria tanto ajudar aquela pessoa que está ali. Eita Jesus. Né? Mas não dá. Isso não é empatia. Empatia é: poxa, eu queria tanto ajudar essa pessoa, mas eu sei quem consegue. Eu vou ligar para alguém. Eu vou ligar para a irmã Maria. Eu vou ligar para o diácono Marcos. Eu vou agora orar por essa pessoa. E depois que eu orar, eu vou começar a falar com o meu vizinho. Eita, mas eu não consigo sair de casa para falar com o meu vizinho. Tá, eu peço para um filho, eu peço para um neto, eu peço para um sobrinho, eu peço para um irmão, eu peço para o meu esposo. Eu me mexo. Porque não existe desculpa para sermos indiferentes. Tudo nos foi dado para que nós venhamos a fazer esta passagem da prisão para a libertação, da indiferença para a empatia. E o terceiro ponto se encontra em dois textos. O primeiro em Lucas 23, 34. E o segundo em Atos 6, 60. E os textos, eles são semelhantes, porque o segundo, ele copia o primeiro. O primeiro, ele diz o seguinte: Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. E o segundo diz o seguinte: então caiu de joelhos e gritou: Senhor, não os culpe por esse pecado. E com isso adormeceu. Os dois personagens que são listados nesses textos são Jesus, pregado na cruz do Calvário, olhando para os seus algozes e dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E o segundo foi Estevão. Quando ele estava sendo apedrejado, ele olha para o céu e vê Jesus Cristo ao lado do Deus Pai Todo-Poderoso, e olha para o alto e diz: ó Deus, não impute, não os culpe por esse pecado. Amados, o terceiro ponto que nós iremos vivenciar sobre a passagem é a passagem do ódio para o perdão. A passagem da mágoa para o ato divino de perdoar. Essa Páscoa, ela precisa ser vivida por mim e por você. A primeira Páscoa, ela fala sobre libertação. A segunda Páscoa, ela fala sobre empatia. E a terceira Páscoa, ela fala sobre perdão. Precisamos viver o perdão nas nossas vidas. E a ideia de perdão cristão, bíblico, não é esquecer, não é fingir que nada aconteceu, é lembrar, mas saber que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E é olhar
para outra e dizer: eu te perdoo. Porém, essa passagem não diz respeito à conivência com algo. O meu amado irmão Juan, gostei de pegar ele como exemplo. Ele chega até mim e diz: pastor, estou querendo fazer um investimento na barbearia e estou precisando de 4 mil reais. E eu digo: só isso, Juan? Tu só quer 4 mil? Pastor, me ajude. E eu vou e digo: vou pensar. E aí eu vou e ajudo o meu colega Juan. E aí Juan começa a viver ali na barbearia, começa a ganhar dinheiro e esqueceu de devolver o dinheiro para o pastor. Dá um azar triste, viu, Juan? Te liga não. E eu começo a conversar com o Juan, e Juan começa a me dar nó cego. E eu digo: Juan, cadê o dinheiro, Juan? Pastor, o negócio está ruim. Eu digo: Juan, meu irmão, tu tá aí só de boa. E chega um momento que, para que eu não venha a perder a minha comunhão com Deus por conta de Juan, eu chego para ele e digo: Juan, vamos fazer o seguinte, vamos deixar esse negócio para lá. Jesus Cristo, ele vai me ajudar aí a levantar esses 4 mil contos. O Willy vai me matar, porque eu perdi esse dinheiro para tu. Mas eu vou deixar isso para lá. Beleza? Pô, pastor, valeu aí e tal, não sei o que. Massa. E aí, segue o jogo. Continuo falando com o Juan, continuo andando com o Juan. Mas aí Juan, certo dia, liga para mim. Aí quando eu olho, Juan, eu digo: o que é que esse filho quer? Graças a Deus que fosse pagar. E aí quando eu atendo o telefone, Juan: meu pastorzão, tudo bom? Como é que tá a dieta e a musculação? Eu digo: tá muito bem, Juan, graças a Deus. Já foi-se embora 15 quilos, estou caminhando. Disse: meu pastor, estou precisando de uma ajuda sua. Eu digo: diga, meu filho, o que é que eu posso fazer para lhe ajudar? Ele disse: olha, estou precisando de 2 mil. Não é 4 não, é 2. E eu prometo ao senhor que pago 2.500. Eu digo: Juan, eu vou te ajudar. Eu vou orar por tu. Eu vou orar para esse espírito sair de dentro de tu. Eu vou orar mesmo para que tu seja liberto, benção, dessa situação. Amados, com essa ilustração, deu para entender a ideia de perdão? Se eu sei que Juan, ele tem uma dificuldade nessa área, eu não posso cair de novo nessa. Ou se cair, caia sabendo que pode perder. E aí você nem empresta mais. Você diz: Juan, eu vou te dar. E aí já fica tudo certo. Perdão não é esquecer. Perdão é você não lembrar com ódio, com rancor, com mágoa, com algo que aperta o seu peito. É você conseguir olhar para a pessoa e dizer: Deus te abençoe, bom dia, boa tarde, tudo bem, estou orando por você, o que é que eu posso fazer por você? E queridos, deixa eu fazer uma pergunta: quem foi a pessoa atingida? Cristo ou os soldados? Estevão ou aqueles do Sinédrio? Quem foi? O próprio Jesus Cristo e o próprio Estevão. As pessoas que foram infringidas foram as pessoas que tiveram a atitude de chegar e criar esta passagem, e criar esta Páscoa, e dizer: eu te perdoo. Eu libero perdão para a tua vida. Eu me liberto desta amargura.
E aí nós concluímos esse rito de passagem, passando da prisão para a libertação, passando da indiferença para a empatia, passando da amargura, do ódio, do rancor para o perdão. Amados, executando tais passagens, estaremos cada dia mais certos que em algum momento da trajetória da nossa vida, nós estaremos realizando um grande sonho, que é de estarmos no céu. Teremos lá no céu respostas a determinadas perguntas. Como é a face de Cristo? Como é o nosso Senhor Jesus? Eu creio que deve ser lindo. Bem mais que a mais linda flor. Quando vivemos o reino de Cristo na prática, podemos ver o Senhor pelos olhos da fé. Porém, em breve, logo, estaremos vendo o nosso Senhor Jesus Cristo como Ele é. Mas para que cada dia eu tenha essa certeza em meu peito, eu preciso viver a verdadeira Páscoa. Eu preciso passar da prisão para a libertação, da indiferença para a empatia, da amargura, do ódio, do ressentimento para o perdão. Imagine-se nesse momento no céu, vendo o nosso Deus Todo-Poderoso e ouvindo: vinde benditos do meu Pai, para um lugar que está preparado desde a fundação do mundo.